Vamos lá, pessoal. Então, resolvendo lá os exercícios. Dividir aqui minha tela. Então, a gente tem lá. O primeiro exercício é calcular a nota final de uma escola que tem 3 provas, né? E a média final dessas provas é a média ponderada dessas 3 notas, né? Sendo 40% para as 2 primeiras provas e 30% para a terceira prova. Vamos fazer nossos bloquinhos. Apagar aqui. A gente sempre começa pensando na fabriquinha, na função, né? Então, eu vou criar aqui a função do something com return. Aqui eu posso chamar do que eu quiser, chamar de média final. Aquele exercício, né? Dá o nome que você quiser, pensa nos parâmetros de entrada, passo a passo e o resultado que ele produz. Quais são os parâmetros de entrada para calcular a média final? As notas das 3 provas, né? A chamada lá AP1, trago aqui para input, a chamada P2, trago aqui para input, a chamada P3, trago aqui para input, fecho a engrenagem, tenho aqui minha função média final, com 3 parâmetros de entrada, P1, P2, P3. Falta agora o passo a passo para calcular esse resultado final, né? Que eu vou jogar na variávelzinha chamada MF, por exemplo. Eita, nome estranho. MF, né? E esse MF vai ser basicamente uma conta grande, né? Vai ser a média ponderada dessas 3 notas. Média ponderada é o quê? É cada nota multiplicado pelo peso, né? Basicamente, dividido pela soma, né? A soma aqui da gente dá 1, então é basicamente cada nota multiplicado pelo peso. Então, a operação aritmética aqui de soma. Nossa soma aqui só suporta somar 2 a 2, então vou precisar de 2 desses juntos, ó, soma de um elemento, e aí conecto aqui. Agora virou uma soma de 3 elementos, né? E a soma desses 3 elementos vai ser a multiplicação de cada nota para o seu respectivo peso. Então, vou ter 3 multiplicações. Eu puxo de novo o elemento de soma, só que troco aqui para multiplicação. Puxo o elemento de soma, troco para multiplicação. Puxo o elemento de soma, troco para multiplicação, e aqui vai, né? Então, aqui eu vou multiplicar a nota 1 pelo peso dela, que é o número matemático 0,40. A segunda nota vezes esse número dele aqui, ó, 0,40 também. E a terceira nota vezes o peso, esse número matemático, 0,20. E agora é só somar esses 3, é só encaixar aqui, ó, somou, ficou uma expressão gigantesca, mas está lá, só encaixar aqui e dar o return desse MF, né? MF. MF. Dá o return dele. A fabriquinha está pronta, se eu der play, ele não faz nada, eu preciso só chamar. Está aqui a fabriquinha, nossa funçãozinha. Então, o aluno que tirou 7 na primeira prova, 8 na segunda prova e 9 na terceira. Esse é o aluno Zé. Vou botar aqui esse resultado para guardar em Zé e depois dar um print do Zé, certo? Tá lá. A média final desse indivíduo foi 7,8. Tá joia? Dá uma limpada aqui. O outro exercício era converter de Celsius para Fahrenheit, né? Se você não souber, o Google ajuda, né? Celsius to F, ele já tem aqui a formulinha pronta, né? Vou deixar aqui. Em termos de programação, vamos pensar de novo na fabriquinha, né? Criar a função, que é do something com return. Vou chamar isso aqui de C2F. Qual é o parâmetro de entrada? A temperatura em C, né? E o parâmetro de saída vai ser o valor em F, né? Então, criar uma variável F. E basicamente aqui é o cálculo, né? O cálculo que eu colei aqui né? Pesquisei no Google, é pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 9/5 e somar mais 32. É só isso o cálculo. Então, vamos lá, a gente precisa de alguns elementos matemáticos, precisa de 3, né? Precisa um para divisão do 9/5, né? Vou botar aqui, ó, 9
dividido por 5, a multiplicação disso pelo meu parâmetro de entrada C, e aí a tudo isso eu somar 32, né? Tudo isso aqui eu somar 32, né? E aí o return, né, o retorno do resultado, é a variável f. Se eu der play não faz nada, está aqui nossa função, ó, eu posso pegar, por exemplo, 30 Celsius para a gente, quanto é em Fahrenheit, né? 86, vamos ver se está certo. Vamos testar aqui com o número 30 de Celsius. 30C. Então tá lá, 30 Celsius é 86 Fahrenheit. Beleza? Próximo exercíciozinho. Aqui é para calcular o IMC, né? É bem fácil, né? O peso dividido pela altura ao quadrado, a altura vezes a altura, né? Tanto faz. Então vamos lá, pensar na nossa fabriquinha, né? Jogar isso aqui fora, criar a nossa fabriquinha do something, chamar aqui de IMC. Para calcular IMC, quais são os valores de entrada, quais são os parâmetros de entrada que eu preciso? Peso e altura, né? Então vou aqui na engrenagem declarar peso e altura. Pronto, fechei a engrenagem, está aqui, ó, minha função IMC recebe como entrada peso e altura. Qual o passo a passo que eu vou fazer? É um passo único também, é um único cálculo, é bem simples, poderia ser vários, né? Os exemplos aqui estão bem simples. Criar uma variável que índice, esse meu índice de massa corpórea, né? Ele vai ser a operação matemática de peso dividido, né? Então trazer aqui a variável do peso dividido pela outra operação matemática do quadrado, né? Vou botar aqui o quadrado da altura. Né? Então, é peso dividido pelo quadrado da altura. Pronto, terminou. Tem que devolver o resultado de saída, não esquecer. Então, dou return. E quando você está escrevendo código, você esquece. Muitas vezes você esquece de dar o comando lá, return. Devolver esse meu índice aqui. Ó. Se eu der play, não faz nada, mas a função aqui está pronta, puxo ela, quero calcular o IMC para uma pessoa de 70 quilos, 1,70 m, 1,7 metros. Esse aqui é a José. Eu vou dar print do José. Certo? Tá lá. O IMC de José é 24,22. Tá? Aí tem uma tabelinha para dizer que está sobrepeso, com peso normal e assim vai. Vamos ver o último exercício, ele é um pouco mais trabalhoso esse, né? A gente vai trabalhar o comando decisão, vai trabalhar o if, a gente precisa converter de uma nota numérica, né, uma nota de 0 a 10, para uma nota conceito, né, usada nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou seja, A, B, D, F, com a seguinte regra: entre 9 e 10, acima de 9, é quem tirou A. Entre 7 e 9, é quem tirou B. Entre 5 e 7, é quem tirou D de dado. E abaixo de 5 é F de faca. Tá? Vamos fazer esse exemplo? Então, pensando de novo na fabriquinha do something, vou chamar isso aqui de nota conceito. Parâmetro de entrada basicamente é a nota numérica, né? É a nota, trazer para cá. E o resultado de saída, eu vou criar uma variável aqui, ó, conceito. Quer dizer, não vou precisar usar ela agora, a gente precisa fazer um if antes, né? Então, vamos aqui em lógico, fazer aqui, ó, se. Aí o operador lógico do maior, né, está aqui junto com esse igual. Se minha nota for maior
Q igual a 9, então o meu resultado que eu quero botar aqui em conceito é a letrinha A. Aí, caso contrário, eu preciso fazer outra pergunta, né? Preciso perguntar se está entre 5 e 9, ou 7 e 9, né? Para ser o B. Então, esse caso contrário condicionado está aqui na engrenagem. Tá? Tá aqui, ó. A gente fez o else, que era o caso contrário puro. Caso contrário, eu preciso fazer uma outra pergunta em cima, é o else if. Vou trazer aqui, ó, else if. Preciso trazer mais outro else if, né? Para 7 a 9. E mais um último else para abaixo de 5, né? Então, ele abriu três ramos aí. Então, fechar aqui a engrenagem do if, né? Então, aqui eu preciso perguntar se está entre 7 e 9 para CB. Né? Esse entre, na verdade, não existe. O entre seria menor que 9 e, ao mesmo tempo, ser maior que igual a 7. Então, vamos lá. Fazer essa operação aqui. Ó. Então, vai ter um e na história e vou ter dois operadores lógicos aqui. Ó. Um de menor que 9 e outro de maior que igual a 7. Então, se a minha nota for menor que 9 e a minha nota for, ao mesmo tempo, maior que igual a 7, tá? Essas duas coisas juntas, se isso, então, minha variávelzinha aqui é de retorno, esse conceito, eu vou guardar a letra B de bola. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, duplicar esse código para reaproveitar, que agora eu vou perguntar se está entre 7 e 5. Entre 7 e 5 é menor que 7 e maior que ou igual a 5. Se isso for o caso, eu quero que guardar na minha variávelzinha conceito a palavra, a letrinha D de dado. E, por último, caso contrário, ou seja, não for nenhum desses, ou seja, automaticamente é menor do que 5, eu digo que ele é um F de faca. E não esquecer de dar o return, né? Preciso dar, calculei e guardei o resultado nessa variável conceito, preciso dar return de conceito, só der play, não faz nada. Tá aqui nossa funçãozinha, nossa fabriquinha, vamos usar ela, né? Então, um aluno, por exemplo, que tirou 8, a Maria, por exemplo, vai criar uma variável aqui, ó, Maria, vou dar print, né? Guardar esse resultado do cálculo em Maria, bota aqui para baixo, vou dar print de Maria. Vamos ver qual é a nota conceito para passar, por exemplo, para a Universidade Americana. Então, a Maria seria B, porque está entre 7 e 9, certo? Se eventualmente ela tivesse tirado 10, né, ela seria a nota A, tá bom? Pessoal, é isso. A gente segue aí na sequência. A gente brincou um pouco com os bloquinhos para ter essa ideia. Na sequência, a gente começa a trabalhar efetivamente com Python. Ver como escrever código é basicamente construir esses raciocínios. A forma de escrever, inclusive, vai ser mais ágil, né, do que a construção desses bloquinhos, arrasta e tal. O bloquinho é muito legal para criar raciocínio, mas programar e ser produtivo é mais ágil a gente escrever efetivamente código, tá bom? É o que a gente vai fazer na sequência. Até já.